Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe neste dia, nesta hora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Mais uma vez aqui o evangelista Sérgio Moreno. Estamos gravando agora a segunda aula ou a segunda lição do terceiro trimestre, a qual nós temos como título O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Noemi para a nossa geração. Falamos na primeira aula sobre essas duas importantes mulheres na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, e não diferente, estudando, trazendo para nós, também para os dias de hoje, um grande aprendizado para as nossas vidas, para o povo escolhido, para a nação escolhida, para aqueles que querem continuar chamando a atenção de Deus, se posicionando, como servos, como servas diante do Senhor, independente das circunstâncias, independente da situação. Deus, Ele é Deus que cuida, Deus ainda provê, no meio do seu povo. Deus tem e nunca perdeu o controle do seu povo e Ele sempre está cuidando do seu povo. Esta é uma das narrativas do livro de Ruth, do livro de Esté, a qual nós estamos aprendendo nesse terceiro trimestre. A lição de número 1, nós falamos sobre a história delas duas, Hoje, a lição de número 2, vamos falar sobre o livro de Ruth, Uma lição mais voltada às características, do livro de Ruth, o que nos traz, o que nos ensina, o surgimento de todo esse enredo, na história do povo de Israel e, consequentemente, aprendendo sobre esta personagem, sobre a sua posição, sobre a sua determinação em decidir, em permanecer e obedecer. Agora, diante de toda a história que nós conhecemos, ficar ali com a sua sogra, crendo que o mesmo Deus que operou é o mesmo Deus que iria fazer na vida dela e que agora ela estava ali junto com a sua sogra para poder assim receber da parte de Deus, não abandonando, não deixando para trás, mas perseverando, crendo tanto no Deus de Israel como obedecendo, sendo fiel à sua sogra. O livro de Ruth, a lição de número 2, está lá registrada para a nossa leitura no dia de hoje, Ruth capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, você pode acompanhar a leitura, Ruth 1, do versículo 1 ao versículo 5, e diz assim, o texto áureo: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Verdade prática, servir a Deus não nos isenta de crises em qualquer circunstância. O segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Que isso fique bem claro para nós, no meio cristão evangélico, no meio daquele que busca, que procura a servir a Deus, e eu preciso falar isso, Hoje nós estamos vivendo, e muitas das vezes, um evangelho, hoje nós estamos vendo, sendo pregado o evangelho da prosperidade, o evangelho de mudança,
o evangelho que você levanta as mãos, aceita Jesus como Salvador da sua vida, a sua vida vai transformar da noite para o dia, você vai viver agora um mar de rosas, né? E nós vamos ver pessoas sendo decepcionadas neste cenário, porque foi implantado, foi dito a ela, foi pregado a ela, que ela, aceitando a Cristo, ela iria sair da escassez, e a Bíblia não está dizendo que ela não vai sair, né? A próprio Senhor dá testemunho, né? Que as bênçãos correriam atrás de nós, uma vez que obedecemos a sua palavra. Mas isso eu preciso primeiramente estar ciente, e o próprio Jesus vem pregando um evangelho, né, de arrependimento. Jesus vem pregando, mas também vem dizendo, e ele deixa bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então nós precisamos entender, dentro desta verdade prática, que servir a Deus, caminhar com Ele, estar ligado a Ele, não nos isenta, né? Não tira de nós a responsabilidade ou o privilégio de passarmos por crises. Crises nós vamos enfrentar, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela familiar, seja no âmbito social, seja no mundo a qual nós estamos vivendo, né, de todos os lados. A crise, ela sempre vai estar presente na vida do homem. A crise, ela sempre vai existir na vida do ser humano, na nação. Uma vez que eu sirvo a Deus, uma vez que eu levanto as mãos e aceito Ele como Salvador da minha vida, eu não estou isento de passar por dificuldades. Eu não estou isento de sofrer aflições. Eu não estou isento de passar escassez. Mas uma coisa nós temos que entender, que mesmo neste cenário de circunstâncias adversas, mesmo no cenário, num deserto, né, de crise, de contratempos, há um Deus que cuida, há um Deus que zela e há um Deus que é provedor para a minha e para a tua vida. O livro de Ruth está entre Juízes e 1 Samuel, levando em consideração que o crítico quadro espiritual de Israel, retratado em Jerusalém, se prolonga, né, até os primeiros capítulos de 1 Samuel. O livro pode ser considerado um verdadeiro lírio no meio do deserto, ou semelhante a uma linda flor num jardim abandonado, ou a uma luz clara que aparece na escuridão da noite. Esta é a frase, o pensamento de Mark Naia. Ruth destaca-se não apenas pela sua beleza literária, mas também, né, profundidade espiritual da sua mensagem. Não só pelo contexto literário, não só pela sua beleza, que quando você lê o livro de Ruth, que você vai se apaixonando, você vai entrando na história, você parece que você está vivendo aquele momento, né? Mas principalmente pela espiritualidade que o livro de Ruth vai trazer para nós durante a nossa caminhada. Não há dúvida que o agir providencial de Deus é a marca mais belíssima desta história, deste cenário. A providência divina é precebida ao longo de todo o livro. Jeová Jirê, proclamado por Abraão em Gênesis, capítulo 22, versículo 14, é o Deus que tudo provê para Noemi e Ruth, e inclusive o remidor. Sabe o que aqui nós entendemos? É que nós precisamos confiar em Deus. Deus é provedor, Deus cuida, Deus zela. E mesmo o homem no pecado, mesmo o homem na sua situação deplorável, miserável, né? Mesmo
sendo um pecador miserável, Deus ainda tem um remidor para mim e para você, para nos dar salvação, que se chama Cristo Jesus. Ele é o nosso remidor. Ele veio para que eu e você tivesse vida em abundância, para que eu e você estivesse o nosso nome escrito no livro da vida. O mais importante de tudo isso não é o fato de Deus prover a nossa necessidade física, não é só o fato de Deus prover na nossa necessidade diária, mas é o fato de que Deus ainda deseja prover o remidor para uma geração incrédula, para uma geração perversa, mas que olhando para Ele, entenda que há um Salvador para esta nação, ainda há uma esperança para aqueles que clamam, para aqueles que reconhecem Jesus como Salvador da sua vida. O livro faz parte da chamada trilogia de Belém, né? As três narrativas cujo cenário descreve o período do juízo em relação à cidade que também é conhecida como Efratá, né? Isso nos traz e apresenta uma história curta, porém de grande riqueza espiritual, pela conduta exemplar, pela fé perseverante dos seus principais personagens. Ruth e Noemi são peças fundamentais para nós nos dias de hoje, na perseverança da espiritualidade e de exemplo para uma vida justa e digna diante de Deus, confiando até o último momento que Ele proverá, que Ele entrará e trará uma providência para o seu povo. Dentro disso aqui nós temos a organização do livro, no tópico de número 1, a organização do livro, a Bíblia hebraica, a Bíblia cristã, a autoria e data, né, desse livro de Ruth, seja na Bíblia hebraica ou seja na Bíblia cristã. Ruth aparece como um livro separado de Juízes. Há, porém, muita discussão que isso sempre foi assim. Em toda a história, nós vamos ver alguns destaques, nós vamos ver alguma discussão. Mas o que nos chama a atenção é que ao longo do tempo houve muita variação na composição e a ordem dos livros do Antigo Testamento, até chegar à organização que nós temos hoje. Então, com Ruth sendo um livro distinto, independente se seja na Bíblia hebraica ou na Bíblia cristã, vimos imediatamente após o juízo, conforme explica Norman Grace, né, em sua teologia. Na Bíblia hebraica, nós vamos ver que é composta por 39 livros do Antigo Testamento, né? Por que 39 livros? E nós vamos ver isso estudando bibliologia, por isso que nós precisamos, e aqui fica uma dica para você, escola dominical, você não pode perder, você não pode deixar de participar. Procure a tua igreja, procure a igreja mais próxima de você, mas eu não sou cristão, procure, independente de você, para você aprender sobre a Bíblia. Aqui nós estamos aprendendo sobre Bíblia, né? Na escola dominical, a Bíblia que é a nossa bússola, que é o nosso ponto para termos uma vida diante de Deus, né? Porque a Bíblia hebraica só possui os 39 livros, porque não reconhecem, né, os outros 27 do Novo Testamento. Já na Bíblia cristã, nós vamos ver tanto os 39 como os 27, né? Uma vez que nós já entendemos, recebemos o Senhor como Salvador. Enquanto a Bíblia hebraica se divide em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento nós temos poéticos, históricos, proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico
diante do seu evidente gênero narrativo, porque está narrando, está trazendo a história, uma parte da história de Israel, mostrando aquilo que aconteceu, aquilo que foi vivido pelo povo de Israel. Dentro disto aqui, a autoria e data deste livro é muito comum existirem infindáveis discussões sobre aspectos históricos. A autoria e data dos livros da Bíblia são extensas teses, que consomem longos tempos de navegação fora das Escrituras. De todas as formas, os pentecostais não ignoram o mundo acadêmico e nem negam o valor das suas pesquisas quando produzem extraordinárias descobertas a respeito da história da Bíblia. De qualquer sorte, é importante pelo menos citar que há uma diversidade de opiniões entre os eruditos a respeito da autoria da data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável, embora Esdras e Ezequias também sejam citados como supostos autores ali no comentário bíblico Bianco, O Talmud, a obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a Samuel, a autoria. A forma como o autor refere-se a José e a Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, que também aponta para Samuel, lá em Ruth 4, versículo 17. Quanto à data, também há muito debate e imprecisão, contudo, considerando a provável autoria de Samuel, o livro teria sido escrito no século X a.C. Um dos principais argumentos para essa conclusão, como destaca Leon Morris, diz respeito ao estilo e à linguagem presentes na obra, pertencentes ao hebraico clássico, o que indica uma época primitiva, ou seja, os dias de Samuel, logo após os fatos narrados desses acontecimentos. Contexto histórico deste livro, nós vamos ter aí o tempo dos juízes, nós vamos ter o secularismo, o hedonismo e a idolatria, e vamos ter a opressão, clamor e livramento nesses termos do contexto histórico. O capítulo anterior apresentamos um panorama do contexto histórico de Ruth nos dias dos juízes, Ruth 1:1. E esse período que durou mais de 3 séculos, começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e estendeu-se até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono em 1050. Os fatos narrados em Ruth devem ser ocorridos mais para o fim dos dias dos juízes, em função da proximidade geracional com Davi. Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ruth 4, 21 e 22. Apenas 3 gerações, portanto, separam Ruth de Davi. Nos tempos dos juízes, os dias dos juízes foram marcados, e nós já conhecemos, por uma grande anarquia, uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Juízes 1:7 ao 19. Como já assinalado, uma frase que indica bem esse período, Aí cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos, Juízes 17, versículo 6. A nova tradição da linguagem de hoje traduz como cada um fazia o que bem queria, Cada um vivia ao seu bel prazer, cada um estava na sua própria vontade, o povo não estava mais olhando para Deus, o povo não queria mais saber de Deus, permeia a idolatria, o povo abandona, e isso nós vemos ver, a ascensão de estabilidade pela conquista da terra e o seu estabelecimento nas cidades. Somando a convivência com os povos cananeus, que não foram desalojados, produziram uma drástica mudança no coração da nação israelita ao longo das gerações. Josué advertia ao povo que não se misturasse às nações
que haviam ficado na terra e que sequer fizessem menção os nomes dos seus deuses. Josué capítulo 23, versículo 7. O povo deveria manter o extremo zelo de Deus e da sua palavra, obedecendo a ele em tudo e buscando viver isento de todos os costumes dos cananeus que permaneceram na terra. Mas Israel fez ao contrário. O povo caminhou ao contrário. O povo não quis obedecer à voz do Senhor. O povo não quis andar nos caminhos do Senhor. É como se dissesse assim: quem manda em mim agora sou eu, né? A vida é minha, como nós vemos muito nos dias de hoje. A vida é minha, quem manda sou eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, não devo satisfação a ninguém. O povo estava vivendo desta maneira, né? Israel foi instruído, Israel foi ensinado, mas preferiu abandonar mais uma vez os caminhos do Senhor. E aí nós vamos ver o secularismo, o hedonismo, a idolatria, né, no principal marco da transição da fidelidade do culto hebreu para a frieza. O declínio e a apostasia foi a morte de Josué, um dos demais líderes do seu campo, né? A nova geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito em favor do seu povo hebreu, desviou-se do caminho. O resultado disso foi uma rápida corrupção moral, né? E sabe o que eu entendo? Que nós, a igreja, ela precisa voltar à sua essência. Nós falamos de um declínio espiritual, né? Eu falo sempre, a gente sempre conversa, e quando nós vamos ver à luz da Bíblia, a Bíblia nos dá essa ênfase. Nós estamos vivendo a pior geração. Talvez você não vai concordar comigo, talvez eu vou estar sendo muito crítico na visão de alguns, mas nós estamos sendo a pior geração de cristãos. E nós questionamos a frieza, nós questionamos a imoralidade, nós questionamos, mas o que nós estamos fazendo para mudar? Estamos ensinando, estamos instruindo aquilo que aprendemos, ou nós estamos, né, uma igreja que está se adaptando, ou melhor, recebendo tudo que o mundo oferece, né? Estamos vivendo dentro como o contexto de Israel está nos trazendo, o secularismo está aí, né? A idolatria está dentro da igreja, e isso, infelizmente, é o que mais está acontecendo hoje, né? É a igreja idolatrando o homem, homens sendo idolatrados, sendo ovacionados, e nós estamos caminhando para isso aí a cada dia. A igreja precisa acordar, a igreja precisa se despertar, porque nós temos uma geração que está doente espiritual, nós temos uma geração que está caminhando pelo mesmo caminho que Israel caminhou, por falta de homens e mulheres, de exemplos que instruam. Josué morre, não tem ninguém agora para poder ensinar, para poder ficar no lugar de Josué, para falar o quem era Deus, para mostrar como Deus agiu, para trazer o povo de novo de volta ao Senhor. E isso nós vamos ver a corrupção moral e espiritual da nação caindo, ao qual nós vemos em Juízes capítulo 2, do 7 ao 13. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso e aos deuses do cananeus. Será que a igreja de hoje não está cedendo ao estilo pecaminoso do mundo? A igreja não tem abraçado o estilo do mundo, a igreja não tem idolatrado deuses que não devem ser idolatrados. A igreja, será que não está, por muitas das vezes, a maioria, esquecendo que ainda há um Deus que governa, que ainda há um Deus que cuida, que ainda há um Deus que rege toda a nação? A igreja precisa entender e despertar espiritualmente para que nós possamos ter o que mais é pregado nos dias de hoje,
é a espera de um avivamento. Mas não tem como ter avivamento se a igreja cada dia percorre para o caminho da imoralidade, abraçando a imoralidade, abraçando o pecado e indo a cada dia a pior. E isso, a nação de Israel tornou-se secularista, hedonista, idólatra, entregando-se aos prazeres carnais, aos ídolos dos cananeus, como analisa Martin Harris. A igreja de hoje precisa rever, eu digo rever, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado nos altares, os exemplos que estão sendo transmitidos nos altares das igrejas nos dias de hoje. Infelizmente, nós temos muito oba-oba e pouca palavra e pouco ensinamento, e nós estamos caminhando para uma geração fraca, sofrida, que nós estamos vendo. Toda essa geração, há alguns anos, se esfriou, suas obras, instituições e exemplos morreram e foram encontrados com eles, e surgiu outra geração de israelita que tinha tão pouca compreensão da religião e se preocupava tão pouco com ela, que apesar de todos os benefícios da sua educação, podemos verdadeiramente dizer que não conhecia o Senhor da forma correta. Hoje nós temos a mesma geração que não conhece o Senhor da forma correta, que não conhece o Senhor da forma que deve ser apresentado. Estão apresentando um Deus que amou, estão apresentando um Deus que ama na mente deles, ou na mente de muitos, um Deus que ama, mas que não corrige, um Deus que ama, mas que não julga, um Deus que recebe todo tipo de adoração, um Deus que aceita todo tipo de coisa. E nós vamos ver à luz da Bíblia que esse Deus a qual nós estamos falando é um Deus justo, é um Deus reto, que não aceita a promiscuidade, não aceita a idolatria, não aceita de maneira alguma que o povo caminhe pelo lado errado. E assim nós vamos vendo gerações piedosas vão sendo atraídas pelo costume da sociedade mundana em busca de prazer e entretenimento. Eu fico dentro disso aqui com a fala do pastor Elienay Cabral, que muitos altares virou palco de palhaço, igreja, entretenimento, igreja virou entretenimento. Eu vou olhar porque tem um palhaço se apresentando, me desculpe a expressão, né? Muitas das igrejas hoje virou entretenimento, não vai mais pela busca pelo prazer a palavra, não está sendo ensinada a palavra como deve ser ensinada, mas estão criando shows, estão criando parques de diversões, estão criando entretenimento, e a geração está enfraquecendo, né? Algumas lições espirituais fundamentais podem ser extraídas no trágico exemplo de Israel no período da pré-conquista. A primeira é sobre o quanto é importante uma liderança madura, experiente e temente a Deus, que tenha força moral e espiritual para ser exemplo com a própria casa e conduzir o povo em serviço, em obediência e em adoração. Josué foi esse tipo de líder. Quando o povo fica sem condutores idôneos, os prejuízos são incalculáveis, né? Os prejuízos são grandes. Segundo, é sobre como imprescindível dos ensinos das Escrituras como base norteadora de todas as nossas condutas, e esse ensino tem sumido. Os cultos de ensino de hoje têm virado culto de vitória, tem virado culto da prosperidade. Os cultos de ensino das igrejas têm se transformado em culto de oba-oba, tem se transformado em culto, tem se transformado em culto de vitória, em culto disso, em culto daquilo. Precisamos voltar a instruir, a ensinar a palavra de Deus. Terceiro,
lição é que podemos extrair do infeliz exemplo de Israel nos tempos posteriores do dia de Josué é o cuidado que precisamos ter para não sermos seduzidos pelo estilo de vida mundano da sociedade que nos cerca. E o mundo tem entrado dentro das igrejas, lideranças têm abraçado o mundo e isso tem trago estragos para a igreja nos dias de hoje. Que Deus possa nos ajudar a nos erguer, a nos levantar em uma geração, em um mundo entregue ao pecado e ainda entender que a palavra de Deus precisa estar nos altares e precisa estar na nossa vida. Ponto de número 3, né? O ponto de número 3 vai dizer sobre o propósito e mensagem do livro de Ruth. Dentro disso aqui nós temos o cetro de Judá, nós temos amor e redenção e nós temos fidelidade e autorismo, né? O propósito e a mensagem do livro de Ruth, para compreender o propósito de um livro, é preciso buscar conhecer a mente do autor a partir do conteúdo e da sua obra. A hermenêutica bíblico não pode atribuir ao seu propósito sentido ao texto, mas dedicar-se para extrair a estrutura e a intenção do autor e a mensagem contida na obra. Assim, à luz do texto de Ruth, vários propósitos podem ser vistos, né? Dentro disso, ele apresenta uma síntese. O propósito do livro de Ruth é manter um episódio entre os ancestrais de Davi, que explica a introdução de sangue não israelita à linhagem da sua família. Ensina também o grande alcance da graça de Deus, pronto a dar as boas-vindas na comunhão do seu povo redimido. Aos convertidos gentios, talvez o aspecto de maior importância desta curta narrativa seja exibir a função do Goel ou parente, né, resgatador para nós. O cetro de Judá, sem dúvida, o principal e mais evidente propósito do livro é o registro da linhagem de Davi, né? Ruth apresenta-o como descendente de Judá, que é a tribo real, da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, o raiz de Davi, né? Apocalipse capítulo 5, versículo 5, Gênesis 49, versículo 10, diz o cetro, não se arredará de Judá. Aleluia. E nós temos amor e redenção. Glória a Jesus. O ponto de número 2, do tópico 3, amor e redenção, nós vamos ver Ruth como uma peça indispensável na narrativa bíblica que revela o amor divino pela humanidade, manifestado através do plano de redenção que culminou com o envio do Filho de Deus ao mundo para, uma vez encarnado, oferecer-se a si mesmo como sacrifício perfeito no lugar de toda a humanidade. Nós temos um plano de redenção lindo. O que o livro de Ruth, o enredo nos traz, né? Uma jovem, uma mulher viúva, que está agora em uma situação junto com a sua sogra, mas que Deus tem que trabalhar. Boaz, como remidor de Ruth, é a tipologia de Cristo como nosso remidor. Cristo veio para nos remir, para nos resgatar do pecado, para que eu e você entendesse que ainda há uma esperança em Cristo, ainda há uma chance para o pecador, ainda há uma chance diante da graça de Deus para aqueles que buscam a esperança, para aquele que busca o refúgio. Deus é o meu e o teu socorro. Deus cuida nos mínimos detalhes e Ele tem um remidor chamado Jesus Cristo. O seu Filho veio para que eu e você fosse remido da culpa do pecado, para que eu e você fosse perdoado dos nossos pecados. Para isso Cristo veio, para que eu e você reconhecesse Ele como o nosso remidor. Dentro disso nós vamos ver
essa fidelidade no livro de Ruth e o autorismo entre essas duas mulheres. O período dos Juízes tinha como característica principal a busca egoísta dos próprios interesses. Cada um está vivendo do jeito que quer, cada um, eu entendo, está preocupado com o seu próprio ser, cada um está buscando os seus próprios interesses. Eu não estou preocupado com a vida de A, com a vida de B, não. Mas aí quando chega nessas duas mulheres, né, dentro do livro de Ruth, é um oásis de autorismo. Noemi, viúva sem filho, prefere o bem-estar das suas noras. Volte para o seu povo, volte para as suas terras, vocês não têm mais por que ficar comigo, está liberando-as para voltar para as suas respectivas famílias, não pensou em si mesma, não está preocupada de ficar sozinha também, né? Isso nós vamos ver essa forma de amor. Noemi está olhando para as suas novas e fala, se ficar comigo eu não tenho como sustentá-las, eu não tenho como cuidar de vocês, a família de vocês tem, né? Mas Ruth está falando assim, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e eu não te abandono. É um amor para de uma como com a outra. E é claro que o livro de Ruth aqui nós precisamos deixar uma coisa bem clara, não nos dá o direito de condenar a órfã por ter voltado para o seu povo. Eu não vejo desta maneira, é uma escolha dela, mas o que nós estamos trazendo aqui, uma jovem moabita deixa a terra dos pais para acompanhar a sua sogra, já idosa, que não tinha nenhuma perspectiva material, humana, de trazer-lhe um futuro promissor. Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth mais. Noemi não tinha mais nada. Pobre e sem filhos, Noemi não tinha realmente o que oferecer para Ruth. Só que Ruth não está olhando para o que Noemi tinha para oferecer. Ruth não está olhando para o que Noemi tinha para dar. Ruth estava olhando para o amor, o cuidado, né? Já em Belém, o comportamento de Ruth foi voltado integralmente para a proteção e o cuidado da sogra. De forma voluntária, Ruth não esboçou, né, uma atitude sequer que lhe pudesse favorecer em primeiro lugar, sempre pensando na sua sogra. Esse comportamento de Noemi e Ruth dá um enloque dentro dessa mensagem, traz para nós uma perspectiva para abrir a nossa mente, para abrir os horizontes, o valor do autorismo, o valor do amor num mundo dominado pelo egoísmo, no mundo onde a maioria só pensa em si próprio, aonde famílias estão se destruindo por pensar só no individual, aonde a nação se tem acabado só por causa do individualismo, do egoísmo. Ruth e Noemi está trazendo para nós um cenário, uma exaltação, uma abnegação, destonando desta máxima individualista, que nós precisamos olhar para o próximo. Sogra e nora, pode ser o parente que for, o amigo, né? Não pensaram em si mesmo, eles praticaram o amor que não busca os próprios interesses. Por todo esse cenário de benevolência, o livro de Ruth permite-nos saber que nem tudo era em trevas nos dias dos juízes. Nem tudo estava perdido, nem tudo estava acabado. Havia amor ainda, havia os remanescentes, havia a provisão de Deus, havia fidelidade, havia duas mulheres que temia a Deus e foi usado para cumprir os seus propósitos. O livro de Ruth mostra-nos que Deus da providência é soberano e continua no controle da história. Os seus propósitos eternos e tudo o que ele planejou não podem ser frustrados, e ele tem como fazer, e é ele quem faz. O despeito da incredulidade, dos pecados do homem,
o Senhor trabalha para cumprir os seus desígnios. O que ele precisa é encontrar quem seja, ou quem está, ou quem quer, está disposto a obedecer-lhes em tudo. Ezequiel 22, versículo 30. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu te peço, se essa aula foi abençoada para você, compartilhe, divulgue o nosso canal, nos ajude a levar a palavra do Senhor, né? A divulgar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Até a